Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira aqui nesse tempo nosso de comunhão, e eu tô muito honrado de você estar aqui com a gente para mais um dia a gente sentar, trocar uma ideia. A gente sempre escolhe um tema e no fim tudo tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus e também te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. A gente quer ver uma geração de cópias de Jesus espalhadas por toda parte e você faz parte dessa missão junto com a gente. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que tem queimado muito no nosso coração, que é como é que é a integração de fé, trabalho, empresas, empreendedorismo, a sua profissão, porque começou a despertar aqui algo muito óbvio para nós. O lugar que a gente passa mais tempo do nosso dia é trabalhando. Se a gente não submeter isso para a glória de Deus, nós estamos deixando de lado uma fatia muito grande do nosso dia. E eu queria te fazer um convite, tá? Enquanto você ouve aqui esse podcast e tal, eu queria te pedir uma coisa. Nós estamos juntando uma galera que quer pensar sobre isso. Fé, trabalho, empresas, como organiza uma empresa, como lidera uma empresa para a glória de Deus. Se você tem interesse nesse tema, eu vou deixar um link aqui para você conhecer um projeto novo do Dizascope chamado Marcas do Reino, tá? Marcas do Reino. Então, vou deixar esse link aqui para você conhecer mais. Não vou falar muito aqui, mas eu quero que você conheça porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito, beleza? Então o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vambora pro podcast de hoje. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Dizascope, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Samuel, é isso aí. Obrigado por você estar aqui comigo. Prazer é meu. Uma honra, obrigado por recebê-lo. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o meu convidado, Samuel de Lima. Ele é pastor da comunidade Mosaico em Pinheiros e líder do Movement Day e da Resort Global no Brasil, tá? E ele está atuando, conectando movimentos globais com líderes locais e fomentando o movimento do evangelho para a transformação das cidades. Então, o tema que você tem desenvolvido e está presente o tempo inteiro aí na sua vida é esse tema da fé, do evangelho, mas do trabalho para que cidades sejam transformadas, né? E eu queria começar já te perguntando isso. Quando é que houve um despertar para você da junção desses dois temas, fé e a profissão, o trabalho? Por que eu te pergunto isso? Porque nós fomos marcados de forma muito profunda no Brasil por um dualismo, né? Exato. Vamos para a igreja domingo, vive sua fé, vamos para o trabalho segunda e ganha lá o dinheiro, aí volta para... E a gente dividiu essas coisas, né, como se elas não se tocassem, né? Quando é que foi um despertar para você disso?
Olha, Douglas, para mim aconteceu quando eu estava em São Paulo. Eu fiquei um bom tempo fora de São Paulo por causa do ministério, focando no ministério, trabalhando com lar de crianças, plantação de igreja. Quando eu volto para São Paulo para plantar igreja, aconteceu uma série de desafios desse processo de volta para São Paulo, pessoais. Então, como parte desse processo de olhar para São Paulo e tentar entender como é que eu me encaixo aqui de novo, como é que eu entendo a cultura de novo da cidade, eu fui empreender. No processo que eu estava empreendendo, eu passei por uma crise pessoal também, porque eu estava ali montando negócio. Isso gerou bastante energia do meu trabalho e do meu tempo, e isso eu dedicava menos tempo para o ministério. E eu estava quase sentindo aquela síndrome do impostor. Um dia eu estava num culto e o pastor estava pregando na igreja que a gente estava ali naquele tempo, naquela transição. E aí o pastor fala sobre o encontro de Jesus com Pedro. E quando Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele repetiu isso algumas vezes, eu senti Deus falando no meu coração que as pessoas para quem eu estava trabalhando eram as ovelhas que ele queria que eu apacentasse naquele momento. Ok. Nesse processo, eu comecei a usar o negócio em que eu estava para entender aqueles alunos, e eu percebi as crises que eles tinham. Eu falei alunos porque eu tinha um programa de imersão de inglês. Né? Então, eu ajudava as pessoas em tempo acelerado a aprender inglês. O pessoal ficava ali, executivos, líderes, 8 horas por dia, durante o mês inteiro ali. Legal, com a gente, intensivão mesmo. E aí a gente via as crises desses líderes, né? De não querer se expor. E os líderes que eu tinha mais dificuldade de acessar eram os pastores. É mesmo? Eles tinham. Porque o que eu fui perceber é que aprender a falar um outro idioma é algo muito vulnerável. Você tá se como se expondo voltasse demais. a ser criança. Voltar a ser criança, porque a pessoa tinha que levantar e falar. E nesse processo de aprender a falar, essas pessoas ficavam mais vulneráveis e os pastores ficavam pior do que os outros. E aí eu percebi que as crises que as pessoas têm são comuns, sejam elas crentes ou não. Então eu comecei a pensar numa série de princípios que a gente começou a aplicar. Por exemplo, o princípio da história do evangelho: criação, queda, redenção, restauração. E aí a gente começou a trabalhar esses princípios sem dizer que era da Bíblia, e começou a ver o impacto que isso causava na vida das pessoas e como a gente podia usar isso para compartilhar o evangelho. No mesmo processo, a gente estava começando então a célula para plantar a igreja num espaço de coworking. E ali eu comecei a gerar muitas conversas também, e eu entendi que o ponto de conexão que todas essas pessoas tinham era o trabalho. E aí eu comecei a pensar o que a Bíblia tinha para dizer sobre isso. Sim. E como a gente podia criar uma cultura do evangelho no trabalho. Então, meu primeiro, talvez, a ferramenta aí que eu fui buscar foi o livro do Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Fé e Trabalho. Né? Então, ali foi o meu ponto de partida. Livraço. Se você tiver a oportunidade. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, ali foi meu ponto de partida com esse tema, e depois a gente foi aprofundando. Que legal. Então, basicamente foi esse... Peraí. Aonde tem gente, é um campo missionário. Exato. E é interessante quando há esse despertar, né? E eu queria desafiar muita galera que tá aqui com a gente, porque é você pensar assim, talvez a sua oração muda, né? Quando você tem esse despertar. Porque muitas vezes a nossa oração é: Senhor, me dá um emprego melhor. Exato. Me transiciona para, né? Abre uma porta. Ao invés de falar: Senhor, me permita cumprir tudo que o Senhor tem para mim aqui, para me transicionar. Exato. Tá? Mas às vezes a gente ignora que não é o salário que deve ser a força motriz do que você está fazendo, mas a glória de Deus. É claro que tem que ganhar o salário, sustentar sua família, né? Cuidar de todas as coisas, ser super prudente e zeloso com isso. Mas há um lugar que o Senhor quer nos colocar de trabalhar, né? Que tem pessoas que ele quer alcançar. E agora faz muito sentido o que você falou, né? A plantação da igreja começa com um pequeno grupo dentro da empresa. Porque isso aconteceu muitas vezes no Novo Testamento, né? Exato. Era em ambientes ali comerciais, né? Exato. Paulo sempre ia para lugares de muito comércio
para começar a plantação de igreja, porque dali se espalharia, né? Exato, porque você começa a olhar qual é a fábrica humana das cidades, né? É o lugar onde as pessoas estão conversando sobre os mais diversos temas, onde as crises estão acontecendo, estão tentando inovar, buscar respostas. E aí foi uma outra coisa que veio na minha cabeça do processo de plantação de igreja, puxa, e se nós ganharmos essas pessoas para Cristo e trouxéssemos esse tipo de mentalidade para o reino de Deus? Porque esses caras já fazem isso todos os dias, mas e se eles forem contaminados com o vírus do evangelho e começar a trazer esse pessoal que está falando de impacto social, de ativismo, de novas maneiras de fazer o trabalho, são pessoas extremamente criativas, mas também são agnósticos, são ateus, são pessoas progressistas nas suas ideologias, mas estão fazendo perguntas. E quem que está respondendo as perguntas que elas estão fazendo? Nós estamos falando muita coisa, mas estamos respondendo. Então, isso para mim foi algo que me conectou. E, de novo, essas perguntas muitas vezes estão ligadas com essa questão de sentido, de propósito, de identidade. E todas elas convergem com o mundo do trabalho. Uma vez, o pastor Paulo Borges, né, foi ministrar na conferência do Desascope em 2019, antes da pandemia. E aí eu lembro que ele estava na sala almoçando, né? E tinha um convidado nosso que é um empresário, amigo nosso. E aí ele sentou à mesa com esse empresário e falou: tudo bem, como é que você chama? Aí eles se apresentaram e tal. E você faz o quê, né? O pastor Paulo Borges perguntou. Aí ele falou assim: eu sou empresário, tenho uma empresa e tal. E aí ele falou: e você não é pastor? Aí o empresário fez assim: não. Né? Quase que um misericórdia, né? Ele falou: não, eu sou lá da igreja do pastor Josué, do meu pai, né? Aí ele: ai, que legal e tal. E sua empresa tem quantos funcionários? Ele falou: tem 300 funcionários, né? Se eu não me engano, assim, o número. E aí o pastor Paulo começou a conversar de outros assuntos e tal. Aí voltou e falou assim pra ele: você sabe que você pastoreia uma igreja maior do que a do pastor Josué, né? Aí ele olhou assim e falou: não sou pastor. Ele falou: então, só que cada funcionário geralmente é uma média de 5 pessoas, né, na família. Ou seja, o Senhor te deu a responsabilidade sobre 1.500 pessoas. É isso aí. E você está encarando desta forma. De que o Senhor permite você passar 40 horas, muitas vezes com a pessoa que mais influencia aquela casa. Você está sendo intencional para a glória de Deus com isso. E aquilo ali, eu fiquei assim, tipo, é isso, cara. Se houver um despertamento, principalmente dos empresários ou dos grandes gerentes, dos grandes diretores, de que o Senhor quer usá-los ali, num lugar de pastoreio. É claro que é diferente do pastoreio da igreja, que você prega diretamente, né, a Bíblia, a teologia, tá? É diferente, mas que pode causar um grande impacto, né? Grande impacto. Um dos princípios que eu sou apaixonado, e eu acabei de citar, de uma certa forma, falando desse projeto que eu tinha na empresa que eu participava, é o conceito da história. E a história não são só as histórias que a gente conta quando a gente senta e fala, mas a história que a gente conta também tem a ver com o jeito que a gente se veste, com a nossa agenda, com as nossas a correria que a gente vive. Então, essa é a nossa história. Aquela história no final do dia, quando você encontra sua esposa e começa a falar, e a gente fala muito mais do trabalho do que de outras coisas. Porque você tem ali, pelo menos, se a sua esposa for como a minha, eu gasto pelo menos ali uns 30 minutos falando só sobre o trabalho, né? Então essas são as histórias que nós estamos contando. E quando nós olhamos esse conceito da história, a gente tem que perguntar na Bíblia qual é a história, porque toda história faz parte dessa grande história das Escrituras, né? Criação, queda, redenção, missão e restauração. Então eu gosto de falar desses 5 capítulos da história, né? Mas quando a gente olha a história por esse prisma e a gente olha para o trabalho e a gente pergunta como o trabalho se encaixa na história, a gente começa a entender o porquê, né? Então a gente vai olhar todos esses elementos, né? A criação, a gente vai ver os elementos da queda, porque eu estava até conversando isso hoje, essa semana, com algumas pessoas. Eu sempre repito isso. A frase, faça o que você ama e toda segunda vai ser seu primeiro dia de férias, é uma ilusão. Né? Só funciona no papel, né? Só funciona. É bonita a frase, é muito legal. Mas quando você começa a trabalhar, você vai ver que os efeitos da queda estão lá. Os espinhos, os cardos, né? O suor do rosto está ali. Mas se você começa a olhar o aspecto redentivo do trabalho também, você consegue falar, puxa vida, eu tenho um lugar nessa história.
Tem um estudo muito interessante que eu tenho repetido em alguns lugares sobre isso, sobre um conceito que está sendo estudado em Harvard sobre florescimento humano. Human Flourishment. É uma matéria muito concorrida na Universidade de Harvard, tem a ver com os estudos sobre alegria, bem-estar e felicidade. E o pesquisador que fala sobre esse tema, ele começou a olhar quais são as características de uma cidade onde há florescimento, onde há o bem-estar pleno das pessoas. Interessante. Muito parecido com o conceito de Shalom, por exemplo, pra gente, né? Mas as características que ele escreve lá, você vai encontrar todas em Isaías 65. É mesmo? Todas. Então, a pergunta que quando a gente faz é: qual é o seu negócio? E aí o que muda tudo, a resposta é: o meu negócio é o florescimento humano. Uau. Eu vi uma vez um cara que eu gosto muito de ler ele, ouvi o Simon Sinek. Sim. E ele falando numa entrevista que ele estava com um cara e ele perguntou do que é o seu negócio? E aí o cara, meu negócio é da única coisa que existe negócio. Minha empresa é de pessoas. Aí ele falou: agora você tá me perguntando de que forma eu sirvo pessoas? Isso aí. Aí você pode servir pessoas vendendo um carro, servir pessoas vendendo uma casa, servir pessoas fazendo café, servir pessoas fazendo almoço, né? E aí mas no fim só existe um tipo de negócio, né? É isso. É com gente, né? Exatamente. E se o meu negócio, se os meus colaboradores não estão florescendo, se eles não são melhores, se eles não são melhores pais, melhores mães, porque eles trabalham comigo no ambiente que eu sou líder, se os meus clientes, se os meus fornecedores, se o bairro onde eu estou, a cidade onde eu estou não são melhores, então nós não entendemos qual é o nosso negócio. E aí uma coisa que foi muito impactante para mim com o Tim Keller é ele mostrar, né? Vamos começar por isso aqui. Antes da queda havia trabalho. Isso. Então, trabalho é algo de Deus. Meu pai trabalha até hoje. Exato. Então, trabalho não é a punição de Deus porque o homem pecou. A punição de Deus é que agora o trabalho ficou mais enfadonho. O trabalho pode ter espinhos, né? Do suor do seu rosto, muito esforço, para às vezes pouco resultado, que é resultado da queda. Mas no Éden, o homem foi feito para trabalhar. É interessante que Deus não tem equilíbrio nesse assunto, né? 6 dias trabalhando, 1 descansando. Então, o homem foi feito para isso, né? Aquela frase do que o trabalho dignifica o homem é muito real. Então, isso foi muito forte para mim, de tipo, peraí, então, há uma redenção do trabalho. Quando o evangelho vem, ele precisa redimir o trabalho. E aí a gente até criou um projeto, uma comunidade, chamada Marcas do Reino. Por quê? E até um trocadilho, né? Marcas no sentido empresas do reino, mas também empresas que têm as marcas do reino, né? Então, será que o Jesuscope é uma marca do reino? Será que aquela cafeteria que você lidera é uma marca do reino? Porque carrega as marcas do reino. E eu queria te fazer essa pergunta. Quais são marcas em uma empresa que ficam como marcas do reino ali? O que você tem observado que empresas podem fazer que deixam marcas do reino? Uma das coisas que você falou é um foco em florescer pessoas. É o foco no florescimento das pessoas, o foco no cuidado da sua própria equipe, né? Okay. Um caso muito famoso nos Estados Unidos, né? A Southwest, ficou famosa. Empresa aérea, né? Empresa aérea. E por causa da qualidade do serviço ao cliente deles. E aí foram fazer uma pesquisa, por que eles eram tão melhores no atendimento a clientes do que outras empresas. E o que eles descobriram é não porque eles tinham um playbook, não porque eles tinham um manual diferenciado, mas por causa da maneira que eles tratavam sua própria equipe interna. E aí eles só refletem, né? Com o cliente. Exatamente. Então, a cultura que eles criaram aqui era essa cultura que tinha a ver com tudo. Então a marca está na cultura que a gente cria dentro do negócio. Então, isso é muito importante. Você pode ter uma empresa onde você lê a Bíblia de manhã, você ora, você está dando dízimo, tá? Tudo mais, mas a cultura, ela é tão tóxica, tão perniciosa, que acaba sendo, na verdade, afasta mais as pessoas. Você está fazendo um desserviço ao reino do que trazendo marcas do reino, na verdade, né? Então, Satanás adora esse tipo de líder, esse tipo de empresa, porque as pessoas estão observando mais a cultura. Ela é aquela frase, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã.
Sim. Então, a cultura que a gente cria na nossa empresa, ela é muito importante. Essa cultura de autenticidade, inclusive. Às vezes você tem que sentar com a sua equipe e falar, olha, as coisas estão difíceis, a gente vai ter que tomar decisões difíceis, né? E as pessoas vão participar junto com você no processo de tomar decisões também, porque eles estão vendo essa integridade que existe na empresa. Então, os colaboradores começam, de fato, a participar desse processo. As pessoas estão sendo desenvolvidas ali. As pessoas estão crescendo ali. Então, você está ajudando as pessoas a serem e aí, de novo, o conceito do Shalom, onde elas vão ser ao máximo aquilo que elas foram criadas para ser. E as pessoas percebem que aqui eu estou usando o meu potencial, estou sendo desafiado. Ela vai ser cobrada, ela vai ser confrontada. E todas essas coisas fazem parte daquilo. Mas isso é claro. Eu acho que uma outra marca é que a missão está muito clara. Do porquê nós existimos. Então, isso é conversado, e quando as pessoas ouvem a missão, falam, puxa, isso é uma coisa que eu gostaria de me envolver. Porque o porquê nós fazemos as coisas é o que faz a diferença. E, de novo, não é só dizer uma frase clichê, que Deus é o Senhor do meu negócio, e eu tô dizendo que é errado a frase, né? Que às vezes as coisas são clichês porque elas são verdadeiras. Ou nós fazemos para a glória de Deus, mas quando nós temos uma missão clara, que aquilo que nós vamos atingir no final, ela vai glorificar a Deus e vai mostrar que Deus é o dono do negócio, é isso que a gente precisa ter em mente. Né? Porque uma coisa que a gente tem refletido muito eu acho que houve um despertamento por parte dos empresários de eu quero que isso aqui seja para a glória de Deus. Então, eu vou pegar parte desse recurso, né, do lucro que deu, eu quero investir em missões, quero enviar missionários, eu quero ajudar o sertão, eu quero ajudar a África, eu quero me envolver em projetos. Cara, isso é muito legal. Construir igrejas, isso é muito legal. Mas quando você ia para a empresa da pessoa em si, ela não tinha marcas do reino. A forma de tratar o colaborador era como qualquer outra, a forma de lidar com o cliente era qualquer outra, o serviço era medíocre como qualquer outro, se enganava aqui e ali, e aí não, mas eu vou redimir o lucro. E aí a gente está entendendo que tem uma forma ainda mais impactante de pregar o evangelho do que somente a generosidade com o lucro, né? Mas 24 horas do funcionamento daquela empresa expressar Cristo, né? Tudo na cultura, tudo na missão, tudo nos processos da empresa precisa refletir Cristo. Muito bom. E se eu entendo isso, eu vou precisar entender também que eu preciso de ter pessoas que vão ajudar a fazer isso, porque a gente não consegue. Eu gosto, um dos versículos que tem vindo na minha cabeça constantemente nesse último ano, Douglas, 1 Coríntios 13, né? Em parte vemos, em parte profetizamos. Quando eu entendo como líder que eu só consigo enxergar parte do processo, quando eu entendo como cristão, como pastor, como empresário, eu só consigo enxergar parte do processo, mas Deus coloca outra pessoa que enxerga coisas que eu não enxergo, então a gente vai ter uma empresa mais parecida com Jesus. Porque se é tudo centrado em mim, a empresa pode ser parecida comigo. Mas para ser parecida com Jesus, a gente precisa esse corpo de pessoas, e às vezes são pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento do evangelho, mas que porque elas estão vivendo a cultura do reino, elas vão estar mais abertas para o evangelho, porque elas viveram primeiro, até depois elas vão escutar. Então isso é de fato muito importante a gente trazer. Outra coisa importante que você citou é que se eu digo que o meu negócio é um negócio ou é uma marca do reino, o nível de exigência para a excelência do que eu faço é muito maior do que qualquer outra coisa. É uma palavra-chave, excelência, né? Sim, porque como é que eu posso falar isso é para a glória de Deus? Nós vamos ter, estamos preparando para receber os eventos do Resource Global Movement Day, a Semana do Movimento a gente chama, e um dos líderes desses dois movimentos é o Bob Doll. O Bob Doll, ele foi diretor de estratégia da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, trabalhou com o Novin, agora está na Crossmark, ele faz parte do Conselho de Lausanne, trabalha com Faith Driven, está com a gente no Movement Day Resource Global, e eu estava numa reunião com ele, e ele disse assim, muita gente me procura para
para buscar investimento no negócio, e normalmente a ideia que as pessoas têm é porque a primeira coisa que elas falam é, olha, eu sou cristão também. E aí fala, na hora que as pessoas dizem para mim eu sou cristão, na verdade eles não sabem, mas o meu nível de exigência para investir naquele negócio é muito maior. Entendi. O padrão tem que ser muito maior do que daqueles que nunca ouviram do reino de Deus ou do evangelho, porque nós estamos representando Cristo. Cara, eu vi um pastor contando uma vez que ele foi na Coreia do Sul, né? E aí ele chegou lá para visitar as igrejas e conhecer e tal, né? Ele foi com um grupo de pastores e tal. E aí ele falou que ele foi numa igreja que tinha, tipo assim, 5, 6 cultos, né? E alcançava, tipo, 100 mil pessoas, sabe? Então entrava um culto com 15 mil pessoas, saía, entrava outros 15 mil e aquela coisa assim, né? E aí ele falou que, sei lá, tava no terceiro culto, ele saiu assim lá fora, no hall da igreja, e não tinha um papel no chão, não tinha uma sujeira, não tinha... Ele falou, não é possível, cara, não é possível. Passou 15 mil pessoas aqui, saiu 15 mil, entrou, não é possível. Aí ele falou que foi ao banheiro e, cara, o banheiro limpo, bonito, cheiroso. Ele falou, não. Ele falou que ele foi entrando tão em crise que ele falou assim, eu vou achar um defeito nesse negócio aqui. Eu vou achar um defeito. Aí ele pegou, ele falou que ele abaixou pra olhar embaixo da pia. Né? Quando ele abaixou e olhou embaixo da pia do banheiro, tava polido por baixo. Porque geralmente quando você olha embaixo tá meio massa, assim. E aí a pedra tava polida embaixo. Aí, cara, ele se levantou e falou, não é possível. Aí entrou um cara que trabalhava lá, e ele falou em inglês com o cara, falou, poxa, eu baixei aqui, tá limpo aqui embaixo. Aí o cara respondeu pra ele assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente limpa aqui em cima, a gente limpa onde as pessoas vêm. Quando a gente limpa ali embaixo, a gente tá limpando onde Deus vê. Né? E aquilo ficou tão forte no meu coração, de tipo, é isso, né? Tem um nível de excelência que você vai ver, você vai ficar satisfeito. Mas tem um nível de excelência que é pra além, né? Mesmo que ninguém veja. Deus tá vendo, né? Interessante, né? Porque às vezes tem coisas na Bíblia que ele fala, por que tá aí, né? Isso aqui, que coisa nada a ver. Aí depois você vai amadurecendo, você volta de novo aquele texto. Um dos textos que eu li, a primeira vez que eu li foi na minha adolescência, e eu tive essa reação. Foi em Deuteronômio, Deus falando sobre as leis da guerra. E aí ele diz, olha, se você precisar fazer as suas necessidades, cava e faz um buraco e cobre, porque Deus está passeando sobre a terra. Eu estou passeando sobre a terra. E naquela época eu fiquei pensando, falei, puxa, mas né? Bíblia? Por que tem que estar isso na Bíblia, né? Mas se nós olhássemos o que Deus está falando, primeiro Deus estava preocupado com a saúde de todos eles, né? Porque saneamento básico. Saneamento básico, ali a gente tem o primeiro princípio de saneamento básico. Mas Deus está falando, olha, cuidar dos detalhes é um ato de adoração a Deus. Uau. Esses detalhes dizem sobre como eu relaciono a terra com a visão que eu tenho de Deus. Se nós trouxermos isso para o trabalho, e eu pensar que a área que eu deixei bagunçada, e você pensasse, Deus está passando por aqui, porque você tem aquela coisa, você está meio de corpo mole no trabalho, não está fingindo. Quando chega o chefe, aí você começa a trabalhar. Isso é até uma piada. Mas se a gente pensar que Deus está passando o tempo inteiro e olhando o meu trabalho, e que o trabalho foi criado para a adoração de Deus, o conceito do avodá, que é a palavra trabalho e a adoração tem a mesma raiz, então a nossa postura muda. Totalmente. Não por uma questão de medo, mas por esse ato de adoração. Como é que eu posso oferecer uma adoração de Deus? Como eu posso expressar a adoração a Deus quando a minha vida, o meu espaço, as coisas, os detalhes estão todos bagunçados, né? Muito bom. E aí, inclusive, para você que está aqui, eu falei no início, eu vou deixar na descrição esse link do Marcas do Reino, porque a gente quer juntar essa galera, principalmente os empresários, empreendedores que querem pensar sobre isso. Porque não há respostas prontas, né? Tem muita coisa que a gente já pensou, a gente quer unir esse trabalho e teologia, mas tem muita coisa para você contribuir e pensar junto com a gente. Então a gente está juntando aí esse networking, né? Esse grupo, essa comunidade de empresários que querem organizar empresas para a glória de Deus. Então, vou deixar o link aqui. Mas uma das coisas que você lidera é o Resource Global, né? Exato. E o capítulo Brasil. E aí é um lugar, é um movimento de treinamento de jovens profissionais. Exato. E eu queria que você falasse então agora nessa outra perspectiva. De certa maneira, a gente falou um pouco da perspectiva do empresário, da empresa, né? Mas eu queria que você falasse com
o trabalhador, o funcionário. Exato. Você começou até a puxar esse assunto agora, mas quais seriam marcas do reino, né? Se a gente pensasse, eu como um funcionário, eu vou trabalhar. Como é que é esse treinamento para preparar profissionais para o mercado de trabalho? Perfeito. No programa do Resource Global, o que a gente tem em mente? E aí ele começa por duas coisas. A primeira foi porque uma fundação olha para um líder, o Tommy Lee, de Chicago, nos Estados Unidos, e diz assim: a gente precisa de novas maneiras de fazer missão. Entendeu? A gente quer investir, a gente vai dar aqui um fundo para você, um grant, né? Uma bolsa para você pesquisar uma forma criativa. Ele vai para a Indonésia, fica 6 meses olhando quais os grandes desafios ali, as oportunidades, e aí ele chega: vamos treinar jovens profissionais no mercado para que eles sejam missionários onde estiverem. E a partir daí ele desenvolveu então esse programa, começando pela Indonésia, hoje 16 cidades, incluindo por enquanto São Paulo, a gente quer expandir no Brasil, mas 16 cidades globais. E aí a segunda característica, aliás eu vou acrescentar mais 3 características. A segunda coisa tinha a ver com aquele jovem profissional, é aquela pessoa que fez faculdade, entra no mercado, e ele vai dedicar os melhores anos da vida dele tentando construir uma carreira. Para chegar ali na frente, ele olhar e falar assim: cara, eu perdi tempo, cara, eu perdi minha saúde, eu perdi minha família, puxa, eu queria ter feito isso e eu não fiz, e agora eu fui bem sucedido no trabalho, mas eu não consegui viver o reino de Deus, viver os valores do reino. Então, e se esse jovem aprendesse já no começo como viver o evangelho onde ele já está? Muito bom. Como ser um representante de Cristo, como ser parecido com Jesus, sendo o melhor profissional que ele pode ser naquela área. E se ele percebesse que na carreira dele ele pode gerar um impacto do evangelho onde ele está. Ele não desliga a missão para estudar, para trabalhar um tempo, depois eu volto. Não, ele já está vivendo a missão lá. Né? E a terceira coisa é que nós acreditamos que esses jovens que nós temos nas nossas igrejas, que têm acesso à tecnologia, à informação, a uma melhor formação que os pais, já são a resposta que Deus tem para a questão da sustentabilidade do projeto missionário de Deus no mundo. Ok. Então nós não precisamos procurar em outros lugares, nós já temos a resposta e já estão dentro das nossas igrejas. Então quando ele pensou isso, então, com um grupo de pessoas, inclusive muitos envolvidos com o programa do Tim Keller também, e grandes profissionais das maiores corporações, empresas e universidades no mundo, que são cristãos comprometidos, se juntaram para desenvolver esse treinamento, essa formação, onde ele tem a aula, o encontro, né, em grupo, ele tem um encontro de 1 hora, ele acaba sendo muito mais, mas pelo menos 1 hora com um mentor, alguém já com uma bagagem de mercado, e também um pequeno grupo de estudo. Durante 9 meses. 9 meses? 9 meses. Nesses 9 meses eles vão trabalhar coisas como, por exemplo, identidade, vocação, liderança, mas identidade centrada no evangelho. Vocação centrada no evangelho. Trabalhamos o tema do coração, o evangelho e o coração. Como é que a gente olha o trabalho, a história, a grande história e o trabalho, mordomia, impacto, serviço. Então, uma série de temas ligados à minha carreira, e esse mentor vai ajudando aquela pessoa. À medida que eu vou entendendo minha identidade, meu chamado, entendendo todos esses critérios, a minha formação, as minhas histórias. Às vezes as pessoas trazem um trauma, às vezes a pessoa traz algo que ela viu, que mexeu com ela, e dali vai surgir o que a gente chama de plano de ação do evangelho. Então, para algumas pessoas, o plano de ação de evangelho, por exemplo, eu posso contar a história de um jovem da Indonésia, que era um pastor, um jovem pastor que entrou no cohort. Para ele, o plano de ação foi construir casas populares de baixo custo, que fossem as melhores casas possíveis, dentro daquele custo que você ia querer morar. Com isso, eles criaram um condomínio de casas, com um centro cultural. Ele conseguiu captar recurso, conseguiu o crédito do governo. Mas nesse condomínio, a gente lembra que a Indonésia é um país de maioria muçulmana, tinha ali 2 casais que receberam casa para ser assistentes sociais e são missionários, que estão orando pelas famílias e dando treinamento financeiro, profissional, para ajudar aquelas famílias a estar nessas novas casas. 9 famílias já se converteram através disso.
Então, isso é um projeto. Um outro projeto que está acontecendo aqui em São Paulo é um jovem pastor também, que ele tinha recebido um diagnóstico do filho de estar no nível 2 de suporte de autismo. E isso estava mexendo com ele. E na época a gente vinha insistindo para ele participar dos nossos programas. Ele veio para o programa do Resource Global e daí surgiu a ideia de criar uma clínica. A gente conectou ele com um mentor, que é um diretor na Uber Internacional, e conseguiu ajudar ele a estruturar o seu projeto. Hoje eles têm uma clínica de altíssimo padrão, de baixo custo, que vai poder ser replicado em várias igrejas e que vai ajudar mães a ter atendimento espiritual, psicológico, a receber treinamento para como trabalhar com essas crianças em casa. E eles vão ser algo super barato, porque está conectando empresários, igrejas, para cobrir parte maior desse custo. Então, esses são só 2 exemplos de projetos que surgem. Mas, por exemplo, tem um caso nos Estados Unidos de um policial que falou, puxa, eu não sei o que fazer. Não vejo nada relacionado comigo. Mas ele ficou pensando o que ele ia fazer. Ele decidiu chegar 1 hora mais cedo todos os dias no trabalho, simplesmente para caminhar e conversar com as pessoas. Então, nesse tempo, ele começou a conhecer as pessoas e começou a se relacionar e criar projetos ali. E por causa disso, ele recebeu um prêmio, pouco tempo depois, de melhor policial da sua região. Foi promovido e todo a delegacia da qual ele faz parte adotou essas práticas e todos os policiais começaram a imitar ele, e por isso eles têm uma das áreas com menor nível de violência na cidade onde eles estão. Então, há muitas coisas que podem acontecer ou no nível pessoal, ou de impacto, ou ministério, ou na empresa. A gente não dá uma receita, é Deus que vai falar qual o impacto você vai causar. Então, ele vai fazendo todo esse treinamento e esse, vamos dizer assim, esse trabalho de conclusão de curso é esse projeto, esse plano de impacto para que a cidade seja impactada. Exatamente. E aí, alguém está nos ouvindo, um jovem que gostaria de participar, como é que funciona, assim, para alguém se inserir nesse projeto? Claro, pode entrar no nosso Instagram, lá da Resource Global, _SP, e ali pode se conectar com a gente e a gente vai caminhando com eles. Então, vou colocar na descrição para vocês aqui o Instagram do Resource Global. E a gente também tem a conferência que vai acontecer de fé e trabalho, onde nós estamos trazendo profissionais de altíssimo nível. Nós temos, por exemplo, a Rowena Tui, que começou o movimento Me Too em Hollywood. E eu conversando com ela, e aí falando... Fala um pouco, o que é o movimento Me Too? O movimento Me Too foi um movimento que aconteceu em Hollywood, de várias histórias de mulheres que tinham sido assediadas sexualmente, abusadas também, e elas tinham que assinar termos de confidencialidade. Foi quando a Rowena, que era uma executiva lá naquele espaço, um dia Deus tocou no coração dela e falou, não posso mais ficar calada, mesmo tendo assinado o termo. Ela foi lá e abriu a boca, e quando ela começou a falar, e uma outra mulher começaram a falar as duas. Me Too, né? Eu também, né? Aí todas as mulheres começaram a falar Me Too, eu também. Se tornou um grande movimento. No começo, e aí foi uma conversa que eu tive com ela, eu falei assim, mas não tinha uma rejeição da igreja por parecer um movimento progressista? Ela falou, de fato foi se tornando progressista, até que um dia, uma menina dentro de uma igreja falou, Me Too, eu também. E várias mulheres nas igrejas começaram a falar, e as igrejas começaram a perceber, a gente precisa parar, precisa ouvir, precisa discutir sobre isso também. Bom. Então, líderes como ela, como o Bob Dole também, que vem do mercado financeiro e de outros segmentos, eles vão compartilhando a sua experiência na sua área de trabalho com a fé e como a visão do reino mudou tudo o que eles fazem. Isso vai criando esse despertamento, essa imaginação, esse ponto de jovens poderem se inspirar e se envolver. E aí, essa conferência... qualquer um pode participar, qualquer um pode participar, pode se inscrever. É aberto, pode se inscrever, vai acontecer no Mackenzie. Legal. Né? Então a gente tá aberto para todos participarem. Muito bom, muito bom. Isso é impressionante, isso é muito legal. Eu vi nessa história, né? Você falou agora desse projeto que surge, né? Do Me Too, de uma dor, de um trauma terrível, né? E que a pessoa pega esse trauma e transforma, né? Em redenção para a vida de tantos, né? E eu estava em Israel e com um grupo de pastores, e aí o líder do grupo levou a gente para conhecer uma organização de Israel, né? A gente chegou lá, o diretor da organização, o cara que criou a organização, veio conversar com a gente e contar a história. E olha que interessante.
ele tinha 6 ou 9 anos de idade, era bem antes dos 10 anos de idade. Ele viu um atentado terrorista, um carro explodindo lá e muita gente machucada e tal. E o problema é que em Jerusalém as ruas são muito estreitas, somente na antiga, então demora muito chegar a ambulância. E aí, aquele foi uma cena traumática para ele ali, quando criança, vendo aquilo, né? E aí, só que ele criou um interesse dentro dele, que ele queria estudar primeiros socorros. Porque ele não sabia como poder ajudar ali naquela hora, porque ele não sabia nada, né? E ele queria, só que tinha uma idade e tal, então lá com uns 15 anos de idade que ele pôde estudar primeiros socorros, ele fez o cursinho, aprendeu, né, as coisas básicas e tal. E passado um tempinho que ele fez o curso, ele viu um acidente de carro. E aí um senhor se machucou, ele tirou o quipá dele e conseguiu estancar o sangue do senhor enquanto chamaram a ambulância. Demorou uns 30 minutos para a ambulância chegar, mas ele salvou ali a vida do senhor de não morrer com hemorragia. E aí esse senhor chamou ele no hospital, né, e honrou ele e tal, e saiu no jornal, tal, que ele tinha salvado a vida daquele senhor. O que aconteceu? Os amiguinhos do bairro começaram a vir atrás dele falar com ele. Ele convenceu vários de fazer o curso de primeiros socorros. Aí, quando vários fizeram, ele pegou e eles deram um jeito lá de conseguir ficar ouvindo rádio, né? Rádio ali da frequência da ambulância. Então, às vezes aparecia, situação na rua tal, era perto deles. Aí eles corriam lá, socorriam a pessoa até a ambulância chegar. Entendeu? Cara, isso começou. É o que você falou, né? Parece um vírus, né? Isso. Foi contagiando, mais pessoas foram fazendo o curso e não sei o que e tal. Qual que é o resumo da ópera, né? Ele, então, cria essa organização chamada Hatzalim. E eles chegam em qualquer ocorrência em Israel em 90 segundos. Uau. Por quê? Porque eles têm milhares de voluntários que andam com radinho, entendeu? E com uma mochila de primeiros socorros no carro, em casa. Então tocou o radinho e falou, rua tal, não sei o quê, é perto de mim? Eu pego a mochila. Em 90 segundos eles chegavam em qualquer ocorrência em Israel e eles saíram salvando a vida. Aí esse cara contando, o diretor, ele falou, hoje eu estava em casa tomando banho para vir aqui encontrar com vocês, meu radinho tocou, era na rua debaixo da minha casa. Eu peguei, fui lá, tinha um bebê engasgado, entendeu? Eu sei fazer todo o procedimento. Então assim, antes de vir aqui, eu salvei a vida de um bebê. Uau. E é isso, cara. O cara pegou uma dor, um trauma, lá da infância, e transformou num projeto de salvar a vida de pessoas. Então, é muito lindo isso que você tá falando, de tipo... cara, você que tá aqui nos ouvindo nasceu com um propósito de Deus, né? Para fazer algo pela sua cidade, pela sua nação, por pessoas que passaram por situações parecidas com você. Esse despertar, cara, assim... redenção, né? Amém. Amém, é isso. É o que Cristo estava fazendo na cruz, né? Uma coisa que eu gosto de falar é quando a gente olha a narrativa de Gênesis, e aí eu acho isso fantástico, porque se você olha as outras narrativas de criação, o trabalho, a humanidade ela é criada para ser um tipo de um escravo dos deuses, né? Para fazer o trabalho enfadonho no lugar dos deuses. Interessante. Mas em Gênesis, quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem de Deus, primeiro que Gênesis começa, nas outras narrativas, o trabalho não é para os deuses, nem para os reis. Mas em Gênesis, a primeira descrição que a gente tem é de um Deus que trabalha. Trabalhando. Um Deus que é arquiteto, um Deus que é botânico. Que bota um Deus ordem no caos. Um Deus que coloca a ordem no caos. Mas é interessante também porque quando Deus cria, Deus ele cria o fundamento, e aí ele nos cria e fala, ok, agora vocês vão continuar. Então ele deixa a terra pronta para a gente continuar trabalhando, cultivando, guardando, organizando o caos, multiplicando a imagem de Deus no templo que é a terra. E aí Deus nos dá essa visão do trabalho associada à nossa dignidade que você comentou, de sermos a imagem de Deus, de sermos parecidos com Jesus. Então, na redenção, Jesus está resgatando todas essas coisas. E essas coisas são expressas, não no domingo quando eu estou de olhos fechados levantando a mão, mas todos os dias quando eu estou engajado no trabalho. Todos os dias, né? Eu entender que eu estou em um processo de adoração o tempo inteiro, com o meu trabalho e com tudo, né? Agora, nesse treinamento com esses jovens profissionais,
é também falado sobre ética do trabalho e sobre... Porque uma das grandes questões é como é que eu posso, como cristão... Porque, vamos dizer assim, em teoria, o cristão deveria ser o melhor funcionário que alguém poderia ter, né? E por que que não é? E o problema é um problema do coração. Se eu tenho um problema de identidade, se eu tenho um problema de idolatria no meu coração, se eu idolatro, por exemplo, o conforto, se eu acho que eu vou pro trabalho porque é uma maldição, é uma obrigação... É um problema teológico, né? Então é um problema teológico, o problema é um problema do evangelho. Você percebe, Douglas, que aquilo que não foi possível para a lei porque estava enfermo pela carne, foi possível pelo evangelho, por Cristo, pela cruz. Cristo conquistou na cruz. Então, na cruz, quando a gente entende o trabalho que Jesus fez na cruz, e que nós somos habitados pelo Espírito Santo, e que nós resgatamos isso, a nossa identidade vem de Cristo, é nos dada em Cristo. Cristo nos insere no mundo como representantes de Cristo. E quando isso, entende isso, eu estava comentando ontem numa conversa de que todo trabalho é um espaço de adoração. Okay. Eu vou dar. Você pode estar adorando o dinheiro, você pode estar adorando enfim, os aplausos, você pode estar adorando quantos views você tem no Dizascope, ou você pode estar, através dessas coisas, adorando a Deus. Então, quando há uma restauração do coração, e a gente entende essas coisas, uma renovação do coração, esses outros problemas juntos vão sendo tratados também. E qual que é... expande um pouquinho mais, você citou algumas vezes esse conceito de avodá. Avodá, esse é o conceito hebraico, porque a palavra raiz no hebraico, trabalho, é a mesma palavra usada para a adoração. Uau! Então, quando Deus nos chama para adorá-lo, e aí Ele nos chama para o cultivo. A gente está pensando nessa questão de cultura, de trabalho. E qual é o trabalho que a gente tem? De cultivar. Daqui vem também a palavra a cultura. Né? A palavra cultura. E o cultivar é interessante porque, de novo, ele é um ato de cuidar da criação de Deus. Então, no cultivo, a gente está cuidando da criação de Deus. É interessante porque na Gênesis 3, quando entra o pecado, e Deus fala, olha, você vai viver do sol do seu rosto, dos espinhos e carnes, mas a gente continua cultivando. O processo do cultivo continua. Então, nós estamos criando, nós somos parceiros de Deus nesse processo de cultivar essa nova realidade, que é o mundo que nós estamos construindo. Então, nós somos participantes da obra redentiva, mas também nós já temos em nós os elementos do novo céu e da nova terra. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu gosto muito dessa tradução, porque deixa claro esse termo que está conectado com a ideia do novo céu e da nova terra, da nova criação de Deus. Então, nós somos as primícias da nova criação de Deus. Deus já começou o novo céu e a nova terra, mas Ele começa com a gente, antes de restaurar todas as outras coisas. A natureza, a criação, ela geme pela revelação dos filhos de Deus. Porque em nós se inicia esse processo. Então, quando nós olhamos para Jesus, e aí Jesus glorifica o Pai nas obras que Ele faz. Então, tudo que Ele faz, e aí como é que Ele glorifica o Pai? Ele diz, tudo que eu vi o Pai fazer, eu também fiz. Eu repeti, meu pai sempre trabalhou e ele trabalha até hoje, e o que eu vi ele fazer, eu também faço. Então, o ato de adoração via o trabalho, não é adoração ao trabalho, mas é a adoração de sermos imitadores de Cristo e fazermos as obras de Deus onde nós estamos. E nesse processo nós estamos cultivando a terra onde Deus nos colocou e reorganizando o jardim, organizando o caos onde nós estamos, e nisso Deus é glorificado, porque a obra de Deus é feita na terra. Eu vi alguém dizendo isso, né? Como é que eu sei que meu trabalho é um trabalho que glorifica a Deus, é um trabalho de Deus, né? E eu vi uma resposta muito interessante que é, se você trabalha como Deus, e qual é o trabalho de Deus? Colocar ordem no caos. Isso. Então, a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a trabalhar, colocar as coisas em ordem. Aí, por exemplo, um dentista é um trabalho que glorifica a Deus, porque você põe ordem no caos bocal odontológico da vida de alguém, né? Uma mulher que trabalha em faxina,
Meu Deus, aquilo ali é claramente um trabalho de Deus, onde ela chega numa casa com um caos e ela coloca ordem naquele caos, né? Quando você é adolescente, acorda, arruma a sua cama, arruma o seu quarto, limpa tudo, você está fazendo um trabalho que glorifica a Deus, né? Então, qual seria um trabalho que não glorifica a Deus? Algum trabalho que causa o caos, como talvez você for um vendedor de cigarro ou vendedor de drogas, né? Você não tá dando um trabalho que glorifica a Deus, você tá gerando um caos, né? Mas fora isso, a maioria dos trabalhos. E aí a gente entender isso, né, cara? Dá pra fazer planilha pra glória de Deus. É isso. Dá pra ser um contador pra glória de Deus. Você tá organizando o caos financeiro de uma empresa. Então. Exato. Você começa a ver beleza em todo o trabalho. A beleza, a adoração, tudo que é belo, que é verdadeiro, que é justo, né? Está sendo manifestado em todo tipo de trabalho, não só no trabalho artístico, porque às vezes o artista ele traz aquela beleza, mas a vida dele é um caos muitas vezes, Exato. não é? Mas também em toda a ordem criada. Então, quando a gente trabalha, tá fazendo a planilha, tá organizando o horário, montando uma agenda e tudo mais. Eu falei para um grupo de adolescentes, na verdade, na escola da minha filha, e a professora tinha pedido para eu falar para eles sobre educação continuada, né? Okay. Continuar estudando depois e tal. E eu falei, bom, qual é o segredo da educação, né? É você se apaixonar por um problema e procurar soluções para esse problema. Você vai passar o resto da sua vida estudando sobre esse problema, porque nesse lado da eternidade os problemas não vão se resolver. Mas você vai se tornando um especialista em buscar soluções e organizar as coisas em torno deste problema. Talvez você vai amenizar a dor de alguém por uma doença que a gente ainda não conseguiu achar a cura. Mas você faz aquela pessoa tem dignidade, porque você está buscando soluções, você está acompanhando, você está cuidando, você está dando tratamento digno para aquela pessoa até o final. Então, esse processo de olhar e entender, primeiro, a vida é cheia de problemas. E toda inovação vem a partir de observar os problemas. É a matéria-prima, né? É a matéria-prima, exatamente. Matéria-prima das melhores músicas, dos melhores livros, dos melhores filmes, mas também das melhores tecnologias. A gente tem muita tecnologia interessantíssima no Brasil, por exemplo, porque a gente tem muito problema. Exato. O brasileiro é conhecido como um povo muito criativo, né? Por causa da sua escassez. Né? Por causa da escassez, por causa dos problemas. Você falou de Israel, a mesma coisa, né? Porque você está ali numa situação de conflito, eles vão gerando tecnologia que a gente empresta aqui depois, mas que surgiu por causa do caos. Então, quando a gente olha e fala, qual é o problema que Deus me chamou para resolver? E é tão interessante isso, porque é até uma incoerência, né? Por ignorância. A gente tem uma tendência... A gente tem dois desejos antagônicos, né? A maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo, assistindo, tem um desejo de prosperar, de ter recurso financeiro para cumprir seus sonhos, cuidar da sua família, fazer uma viagem, tirar férias, comprar um carro. Então eu quero recurso financeiro, mas eu não quero problema. Isso que é uma incoerência. Por quê? Porque se paga mais para quem resolve os maiores problemas. Exatamente. Então seria assim, Senhor, eu quero muito prosperar financeiramente, me dá maiores problemas e capacidade de resolvê-los. Né? Eu até brinco, né? Tinha dois caras no ponto de táxi ali esperando, entendeu? E o táxi não chega e não vem, eu não acho ninguém e tá lá. Então um ficou reclamando, e que droga, na cidade não tem táxi, taxista não sei o quê, blá, blá, blá. E o outro criou um aplicativo para você colocar muito mais motoristas e chamar. Então esse aqui tá bilionário e esse aqui tá lá reclamando do táxi ainda, ou provavelmente usando o serviço desse. Então é isso, um queria ir no restaurante e ligou lá para pedir a comida e não chegava, o outro criou o aplicativo e que você pede comida e esse tá milionário lá. Então qual problema você está disposto a resolver, né? E é isso, os recursos financeiros, problemas provavelmente estão ali também. Uma pergunta, pelo que eu estou entendendo, com esse trabalho com os jovens profissionais, uma das questões é você ajudar a pessoa. Essa palavra ficou um pouco maculada, mas você ajudar a pessoa a entender o propósito dela, a missão dela, ou onde ela deveria gastar a vida dela, né? Como é que vocês ajudam essa pessoa a ter um pouco mais dessa clareza? Muito boa pergunta. Uma das perguntas que está todo mundo fazendo, Douglas, e faz parte de todos os nossos maiores debates, inclusive sociológicos, psicológicos, filosóficos, teológicos, é o problema da identidade. Tá.
né? E aí, quando a gente olha o que a Bíblia tem a dizer sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Cristo, e que a identidade não é algo que eu preciso fazer, criar para que as outras pessoas me admirem, ou também a identidade não é algo que eu tenho que repetir o que os meus pais ou o lugar de onde eu venho impôs sobre mim, mas ela é dada por Deus. E quando a gente passa por esse processo de entender a nossa identidade por meio da morte de Cristo, da sua ressurreição, do Espírito Santo que habita em mim, que eu sou selado, que eu sou filho de Deus, a primeira coisa que isso faz é que ele me liberta. Porque eu não estou no trabalho, eu não estou na carreira, eu não estou buscando a vocação para tentar me encontrar. E aí eu já conversei com executivos, por exemplo, que falaram, olha, eu trabalhei aqui, ganhei muito dinheiro, sou bem sucedido, mas, cara, eu tô procurando me encontrar, e aí a pessoa vai para um coach, a pessoa vai para um retiro espiritual, a pessoa vai para uma série de coisas para tentar se achar, porque depois de 20 anos bem sucedido no trabalho, não conseguiu achar. Eu vi uma frase interessante que alguém disse que os piores problemas, Jung que falava sobre isso, que os piores problemas que a gente tem é o fato da gente ficar tentando ser quem a gente não é, né? Okay. Então, quanto mais você tenta ser aquilo que você não é, e aí a maioria das pessoas vivem com esse problema. O fato é que quanto mais a gente olha para Jesus e quanto mais a gente encontra e descansa a nossa identidade em Jesus, Deus vai deixando claro isso para a pessoa. Então nós não temos que manipular as pessoas, a gente não tem que fazer nenhum tipo de Você não vai mágica. Inventar um propósito, inventar uma identidade. Não. Agora, tem uma coisa sobre propósito que eu aprendi, foi num processo que a gente estava eu estava num período nos Estados Unidos, e a gente estava um mês, já tinha feito tudo que a gente tinha que fazer, e aí a gente ficava um mês a mais para voltar para o Brasil. E aí eu tava na casa do meu cunhado, era casado com uma americana, então a gente tava na casa deles e todo mundo naquela correria. E você chega um momento da sua vida e você fala assim, cara, eu tô me sentindo muito deslocado aqui, eu acho que eu tô sobrando e tudo mais. Mas a gente tinha um amigo que tinha uma empresa, ele falou assim, olha, você já vai ficar aqui essas 2 semanas, você quer ajudar a gente lá na empresa? E o trabalho era carregar entulho, uma empresa que ia lá pegar, eles pegavam prédios, casas que tiveram alagamento, incêndios, tinha que destruir tudo que eles iam restaurar porque ia trabalhar para a seguradora. Então eu fui com um rapaz que quebrava as paredes, pegava todo o entulho, demolia, trabalha com demolição, pegava todo aquele entulho e levava para um lugar para jogar. Um trabalho exaustivo, pesado, num lugar extremamente calor e tudo mais. Mas a gente começou lá, a gente ficava conversando, ele crente também, então a gente conversando, dando risada, cantava junto, conversava, contava histórias e tudo mais. E aí eu percebi, e aí isso abria portas pra gente ter conversas espirituais, né? E aí eu percebi que quando a gente fala de propósito, não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o porquê e o como você faz. Ok. Então, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não é interessante que a gente associa o propósito, muitas vezes, o propósito se torna um ídolo para nós. Porque se eu não fizer aquilo que eu sinto que é o meu propósito, todo o resto eu vou fazer mal feito. Se eu quero cantar. Põe eu pra fazer outra coisa ali na igreja, eu vou fazer mal feito. Exatamente. Eu nasci pra pregar. Eu nasci pra pregar. Então, se você me colocar pra ajudar lá a limpar o banheiro, eu vou fazer mal feito. Pois é, e aí eu entendi como é que a gente faz qualquer coisa, porque tudo que a gente faz é pra glória de Deus. Tava conversando numa live durante a pandemia com a Raquel Novaes, né? E uma conversa super agradável falando sobre fé e trabalho, inclusive. E a gente tava refletindo ali em Filipenses e tal. E aí ela falou assim, como é que eu sei, né? Eu tô fazendo o meu propósito. Eu falei, e aí a gente conversou sobre isso, eu falei, aquilo que você faz, que faz você se sentir mais feliz, falar, puxa, eu tô fazendo isso pra glória de Deus. Quando eu faço isso, eu nasci pra fazer isso. Ela, cantar. É óbvio, né? E aí a pergunta que eu fiz pra ela foi, ok, e se você perdesse a sua voz? Você ainda tinha um propósito na vida? E talvez essa seja a pergunta mais incômoda que a gente precisa fazer. E é interessante o que você está falando, porque quando eu olho para o que eu estou fazendo, a gente está fazendo aqui, eu diria isso, que o propósito tem a ver com esse porquê, né? Então, nós cremos
que a vontade de Deus é que as pessoas sejam formadas à imagem do Filho dele. Beleza. Então, o nosso propósito é formar Cristo nas pessoas. Aí agora, com o quê? Aí varia. Isso. Então, foi muito interessante que eu lembro que um dia que eu percebi isso, sim, foi quando o Davi, meu filho, chegou em casa, ele tinha um trabalho da escola para fazer, né? E o trabalho era sobre a profissão do pai. Aí ele falou, e agora? Eu preencho aqui com o quê? Né? O que você faz, né? Eu falei, olha, filho, você pode colocar aí que o pai é pastor de uma igreja, você pode colocar aí que o pai é empresário, que, né, lidera uma empresa, você pode colocar aí que o pai é um escritor, porque eu escrevo os livros, você pode colocar aí que o pai tem um canal no YouTube, né? Tu pode colocar aí. Então, eu falei algumas 5, 6 coisas pra ele, né? E aí ele escreveu YouTuber. Mas foi uma reflexão pra mim de tipo, nossa, não tem um o que define, mas tem um porquê. Porque sendo pastor, sendo escritor, organizando uma conferência, entendeu? Gravando no YouTube, liderando uma empresa, tudo gira em torno de uma coisa. É formar Cristo na nossa geração. E você sabe que isso é uma das crises, por exemplo, do empreendedor. Você vai começar uma startup, você tem um sonho. Você tem o sonho do produto. Você não pensa no problema, que a gente falou antes. Você pensa no produto. E aí o produto não dá certo. O serviço não dá certo. Não dá match no mercado e não vende. E aí você entra naquela crise. As pessoas ficam insistindo, vai acumulando dívidas. Porque apaixonou dívidas, pelo produto. Porque se apaixonou pelo produto, né? Mas se o meu propósito tem a ver com solucionar o problema, o produto, ele é apenas um dos muitos erros que eu vou cometer no processo de aprender como lidar com aquele problema, da forma mais eficaz. E a mesma coisa, se eu entendo que a maneira que eu mais glorifico a Deus é formando pessoas à imagem de Cristo, então nós vamos fazer vários processos de tentativa e erro, e aí a gente precisa separar esse processo de tentativa e erro do conceito de pecado. Né? Até porque tem coisas que funcionam por um período e para, né? Por exemplo, se alguém tivesse um programa de televisão que alcançava jovens, hoje praticamente não há programas de televisão que alcancem jovens. Exatamente. Você precisa migrar para uma atividade online nas plataformas online. Então, aquilo acabou. Se o propósito era um porquê, né? O que vai ter que ser transformado e continuar, né? Exatamente. E às vezes, e eu tenho aprendido isso na minha vida, isso vai incluir, inclusive, o fato de você se excluir do processo às vezes, para alcançar aquilo que Deus chamou você a alcançar, porque outros vão fazer melhor do que você. Muito bom, muito bom. Então, identidade, né? Eu vi uma vez um podcast, os caras, eu gosto muito de basquete, de NBA, né? E aí eu vi dois lá, e há uma discussão eterna, assim como no futebol, de quem é o melhor, e não sei o que, e tal, né? E nós brasileiros falamos que é o Pelé e tal, e outros vão falar que tem outros. E aí eles têm essa discussão eterna também lá no basquete, LeBron, né? Que é o Michael Jordan, LeBron, o Stephen Curry, não sei o quê. Né? E aí eu vi uma reflexão muito legal, assim, de os caras falando, uma análise que eles estavam fazendo, e era o seguinte, que o basquete é parecido com o futebol no Brasil, porque é uma grande oportunidade de crianças da periferia, né? Crianças em situação vulnerável ali, socialmente, financeiramente, de ascenderem e de se tornarem milionários, né? Então, toda a periferia tem suas quadras de basquete, a criança tá jogando e vai melhorando e vai entrando na universidade pelo basquete, vai pra NBA ganhando milhões de dólares. Né? E como é no futebol, né? Sim. As favelas ali, nas comunidades, tem seus campinhos e quadras e jogando e tal, e vai numa peneira e entra e vai, daqui a pouco é um milionário na Europa, né? E aí eles falam, o sonho deles é esse, né? Eu quero comprar uma casa pra minha mãe, eu quero, né, tal. Então é uma grande oportunidade. E aí eles falando disso, que nesse lugar de vulnerabilidade, há também esse macular da sua identidade. E às vezes, nessa orfandade, há um desejo, olha que interessante, e que é um desejo que move pessoas a serem extraordinárias. Eu vou provar, eu vou ser melhor que os outros. Então, o que acontece? Eles pegam o jogador de basquete, ele fala, eu vou ser melhor. Então, se você pula, eu vou pular mais alto. Se você enterra, eu vou enterrar mais ainda e tal. E aí, a pessoa quer ser o melhor no que existe. Porque ela quer ser o melhor. E aí, ele deu um exemplo de uma outra categoria de jogador que tem, alguns, que são filhos de jogadores da NBA. Então, não são pessoas que vieram da periferia e tal.
e pessoas que foram criadas ali com a educação altíssima e tal. E um dos exemplos é o Stephen Curry. Ele é filho de um jogador da NBA, né? Tanto que o irmão dele também é jogador. E ele falou, olha que interessante, quando esse menino entra na liga, ele não tenta se provar e ser melhor no que já existe. Ele inventou um outro jeito de jogar. E a liga da NBA foi mudada, o jeito de jogar basquete mudou por causa desse cara aqui. Né? E aí, para quem não conhece, ele é muito bom arremessador de 3. Exato. E hoje a estatística do tanto que fazem arremesso de 3 lá nos jogos mudou por causa da forma desse menino jogar, entendeu? E é interessante isso, né? Quando sua identidade está firmada, você não vai pra coisa dizendo eu vou ser melhor que fulano. Não, eu vou ser eu. Isso. E às vezes você sendo você causa um impacto tão grande, né? Porque é apresentada uma nova forma, né? De fazer, e aí você pode aplicar qualquer coisa aí na sua vida, né? E eu fiquei pensando muito nisso, e realmente a chave do negócio você tem uma identidade bem firmada, né? Eu vi durante a pandemia também um documentário, uma filósofa aqui brasileira falou uma coisa interessante, fala assim, todo mundo nasce original, mas morre plágio. Né? E o problema Isso é real. porque é interessante porque quando a gente vai para Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras, eu poderia colocar não vem do trabalho, para que ninguém se glorie. E eu acho que isso se aplica muito hoje no nosso contexto, é mais usar a palavra trabalho, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas estão trabalhando na versão evangélica para provar para Deus, na versão secularizada para provar para o universo que eu mereço viver, que eu mereço estar aqui, e o trabalho é um tipo de justificativa da minha existência. E eu trabalho para ser amado. Entendi. Eu trabalho para ser visto, para ser aprovado, para ser amado, para ser validado. Então o trabalho, ele se torna exaustivo. O trabalho, ele me destrói a alma, porque quando eu chego lá e eu não recebo a validação que eu esperava, isso não é suficiente, eu preciso ir para o próximo, ir para o próximo, ir para o próximo. E quando eu chego lá ainda não é o suficiente, então, você citou a questão dos esportes, a gente olha a questão do futebol, agora a Copa do Mundo foi isso. Quando os 3 grandes estão chegando no final, e o Messi ganhou tudo que podia ter ganhado, mas termina, e eu acho que a gente dá projeção demais para essas coisas, eu acho que é um exagero, mas termina como um vilão quase nessa última Copa, e o Cristiano Ronaldo e o Neymar como fracassados, não importa o quanto a pessoa fez, ele é um fracassado porque ele não foi. Então, a gente percebe que não importa o quanto você fizer, o trabalho ele nunca vai satisfazer aquilo que só Cristo pode satisfazer. Agora, quando eu parto, aí usando a sua história do basquete, quando eu já parto do pressuposto que eu já sou amado, já sou aprovado, já estou validado, já estou justificado, a minha existência vale a pena, tudo que eu faço é como um ato de amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, quer dizer, essa resposta de amor, esse ato de, aí voltamos para o começo da conversa, de adoração a Deus, porque eu já sou amado, eu apenas estou devolvendo esse ato de amor para Deus através do trabalho. Uma figura, né, uma ilustração que Jesus usa o tempo inteiro, que eu acho lindo, a Bíblia usa, né, da árvore, né. E até o Salmo 1, né, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros que na estação certa. E aí, trabalho é dar fruto. Isso. E aí eu fico pensando sempre nessa figura da árvore, porque pra mim ela expressa exatamente o que você tá falando. Dar fruto pra árvore é o transbordar do que ela tem sobrando. Então, é como se o trabalho da árvore fosse, eu tenho tanta energia, porque eu tô plantada nesse solo, comendo do solo, eu tô tão bem, que eu explodo em fruto. Então, e vai alimentar um monte de gente. Então, ela não dá fruto porque falta, né? Ela dá fruto porque sobra. E é isso que você está falando, né? Eu tô tão firmado na minha identidade em Cristo que eu vou dar fruto. E aí eu tenho um bom chefe, eu vou dar fruto. Eu tenho um chefe ruim, eu vou dar fruto. Eu tô numa empresa boa, eu vou dar fruto. Tô numa empresa ruim, eu vou dar fruto. Diante do inimigo eu dou fruto. Diante do amigo eu dou fruto. Porque não tem a ver com, né, conquistar algo que está me faltando, mas tem a ver em expressar quem nós somos no Senhor, né? Isso é maravilhoso. E assim seríamos grandes profissionais espalhados
para a glória de Deus, né? Muito bom. Vou deixar os contatos aqui do Sr. Samuel e também de tudo isso que a gente conversou, para que você, aqui na descrição, você tivesse os links. Cara, dessa conversa aqui, eu não sei se sua cabeça tá pegando fogo, mas você precisa dar uma resposta a tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que isso aqui é só uma semente, isso aqui é só um pouquinho de sal aí para dar sede em você, para que você entenda, cara, há uma integralidade de viver para a glória de Deus o tempo inteiro. Isso tá te chamando, tá chamando a gente para isso aqui. Obrigado por esse tempo, por compartilhar com a gente, Douglas, aqui. É uma alegria estar aqui com vocês, e vocês têm feito isso também. Glória a Deus, obrigado mesmo. Obrigado a você que ficou ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Pegue esse link e manda para alguém. Manda para outras pessoas, para mais pessoas serem despertadas para essa realidade aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.